Olá, sejam bem-vindos ao curso Tarô de Tote com Márcia Seabra. Vou me apresentar a vocês. Eu nasci no dia 19 de dezembro de 1965, portanto, sou sagitariana. Sou formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar de não exercer hoje a minha profissão, foi ela que me conduziu ao tarô, porque foi no curso de História que eu conheci a minha aptidão, a verdade é essa, para esse mundo ocultista. Pois fui apresentada, em primeiro lugar, a um mapa astral, as pessoas eram escondidas ali, né? Mas em 1989, a faculdade fervia com muitos pensamentos diferentes. E um grupo ao qual eu me uni, gostava muito desse lado esotérico, místico, era o boom do esoterismo, a gente estava no final da década de 80, depois o boom mesmo foi em 90, mas esse período foi bem forte, aonde se apresentavam muitos cursos, muitas pessoas falando sobre tarô, astrologia, ocultismo e por aí vai. Pois bem, então eu fui fazer meu mapa astral e nesse mapa astral me dizia que eu tinha lá pelas casas e etc, e conjunções, eu tinha uma aptidão, sim, não só para o mundo ocultista, mas para os oráculos especialmente, devido à minha fala, minha facilidade, enfim, né, para muito em função daqueles astros que estavam ali. Eu achei muito curioso, fiquei até assim, poxa, que legal, não sabia, né, que eu tinha essa coisa, mas passou um pouco mais. E aí, ainda dentro da própria faculdade, fui conduzida por uma amiga a fazer um jogo de tarô. Fui a uma taróloga, muito bem falada na época, muito boa, e a pessoa falou, né, a mesmíssima coisa que a astróloga. E aí eu resolvi então me inscrever, falei, vou me inscrever num curso que estava abrindo de tarô. Quando eu vi o curso, era um curso de 1 ano e tanto, era um curso de formação só dos arcanos maiores. Mas, puxa, eu me apaixonei. Foi Marsella o primeiro contato com o tarô que eu tive. E Marsella, ele aparentemente é um tarô muito bruto, muito direto, é feio. Muitas pessoas não gostam e eu sou uma delas. Mas a gente não pode negar que é um tarô que ele, para ser como básico, ele é excelente, porque ali estão nu e cruz os arquétipos. Pois eu aprofundei nessa jornada de 1 ano os arcanos maiores, mas quando chegaram nos menores, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Eu criei um bloqueio, primeiro porque eu não entendia, eu não conseguia decorar os sentidos daquelas cartas de 56 arcanos menores, eu tenho que decorar o sentido de cada uma, porque elas não fazem sentido, elas só são numeradas. E, bom, eu não conseguia. Parei meus estudos e deixei rolar, vou ficar só com os arcanos maiores mesmo. E quando eu comecei a jogar só os maiores, eu fiquei 2 anos, 2 ou mais anos até, sem jogar os arcanos menores, porque eu não conseguia, mas era uma trava. Eu ficava dizendo, como eu não posso conseguir isso? Por que eu não consigo isso? Mas eu já tinha ouvido falar em Arthur Waite, mas eu não conhecia as cartas. Quando eu soube que os arcanos menores de Arthur Waite eram desenhados, eu sei que parece até coisa de retardado, né? Desenha aqui para eu ver. Mas era mais ou menos isso. Eu precisava daquilo. Então, o que aconteceu? Eu refiz os meus arcanos maiores e ainda me aprofundei mesmo pelos arcanos menores. Foi um curso de 2 anos que eu fiz na época. E aí, estava lá no meio, numa crise, na verdade, meio que existencial. Eu tinha um trabalho que eu não gostava. Enfim, eu estava toda enrolada naquele momento que eu acho que foi em 98, final de 98, aí a precisão já não vem tanta. Mas eu pedi à minha professora que me fizesse um jogo para me orientar
para onde eu ia, que eu queria, sei lá, se eu ia fazer, eu ia dar aula, se eu ia mudar de profissão, o que que eu iria fazer. Bom, nem me lembro mais quais foram o que é que ela me passou ali, mas é o que ela me disse. Mas eu não parava de olhar as cartas, porque eram cartas absolutamente diferentes de tudo que eu tinha visto. E o tudo que eu tinha visto já se passavam 10 anos. Não era pouco tempo, não. E aí eu falei, gente, que cartas loucas, maravilhosas, que eu vi assim, uma torre toda diferente. Mal eu conseguia perceber que ela era uma torre, só que eu vi escrito, né, o nome do arcano, aí eu percebi, é a torre. Depois eu via uma que se chamava Luxúria. Eu disse, nossa, que carta é essa de luxúria no tarô? Bom, fato é que eu ensandeci. Eu fiquei louca com aquele tarô e eu não tinha. Eu não tinha as cartas. As cartas eram muito difíceis de conseguir. Mas eu estava, como eu falei, numa crise, empregada, num lugar que eu não gostava. Mas tinha uma amiga, uma grande amiga, que foi aos Estados Unidos e me trouxe de presente. Eu tenho até hoje o tarô, desse tamanho, aquele grandão. E dali foi que começou realmente eu querer estudar e adentrar aqueles arcanos maiores e menores. E aí foi que começou o tapa na cara, porque eu não conseguia achar ninguém que falasse sobre esse tarô, ensinasse sobre esse tarô. Por mais que eu buscasse, não conseguia achar ninguém. E aí eu fui para as redes sociais, que não existiam redes sociais, mas existiam as famosas listas de discussão do Yahoo. Então, eram os primórdios da internet, enfim, isso aí nem eu vou pular este assunto. Mas uma dessas listas era uma sobre cabala. Um rapaz francês, na época rapaz, né? Ele falava questionava sobre algumas palavras que Crowley usava no livro 777. E que essas palavras existiam no Cântico dos Cânticos, onde Salomão canta para sua amada, né, sobre o amor, enfim. É uma belíssima parte da Bíblia, realmente linda. Bom, disso tudo que aconteceu, eu ali na discussão, falei, eu tenho interesse em saber mais sobre isso, sobre Aleister Crowley e sobre o que você está falando, me fala um pouco mais. Aí, o que aconteceu? Nós dois fomos expulsos da lista, porque era uma lista de cabalistas judeus, não ortodoxos, claro, mas eram judeus e seguiam, dentro da religião deles, a árvore da vida, a cabala e tal, e tal, tal. Bom, aí o rapaz entrou em contato comigo, em privado, na época por e-mail só. E aí começamos um longo papo, assim, intenso, e aí eu falei para ele o seguinte, olha, eu não acredito em coincidências, mas além de eu ter muito interesse em conhecer sobre tarô de Thoth, Aleister Crowley, o que esse livro de Thoth fala, porque eu tinha conseguido comprar o livro de Thoth em espanhol, para mim, grego ou chinês ou livro de Thoth era a mesma coisa, não entendia nada. Bom, então ele falou para mim, olha, você não está entendendo nada porque você não conhece a linguagem que foi desenvolvida ao longo de tantos anos pelo Crowley. E aí ele falou, vem então. Por que ele falou vem então? Porque eu falei que eu não acreditava em coincidências e eu tinha uma passagem comprada dali a 5 dias ou 4 dias para Paris, porque eu estava de férias e eu queria passar um tempo, eu queria conhecer Paris. A verdade, eu não queria conhecer a Europa, eu queria conhecer Paris. E aí eu fui, então, eu tirei 15 dias para conhecer Paris, mas aí eu falei para ele, eu gostaria de tirar uns dias para ir até você, conhecê-lo e tal. Foi o que eu fiz. Dali me descortinou, né? Eu encurtando a história, me descortinou o que eu tinha que estudar. E ainda voltei depois para lá, estudei mais 3 meses, voltei de novo ao Brasil, já com a proposta de me iniciar na OTO, que é a Ordem do Templo Orientes, ou seja, a Ordem dos Templários do Oriente, que é onde Crowley reescreveu todos os seus rituais, incluindo todo o sistema que ele gera, que ele cria, em cima de um sistema chamado Magic, ou seja, Magic com K, ou seja, aquela que fala de magia sexual, aquela que fala do novo Aion, da nova era, em que ele se diz o profeta. Pois bem, isso tudo para falar a vocês
que a Aleister Crowley foi quem criou esse tarô do qual eu me apaixonei. Só que eu tive muitas dificuldades mesmo para conseguir entender e entrar profundamente, desvendar cada uma das palavras, cada um dos mistérios que estão por trás daqueles arcanos, sejam lá dos maiores, sejam dos menores. E qual é a minha proposta, então, agora, nesse curso, nesse movimento novo, e de gravar as aulas e convidá-los a vir comigo nessa jornada? Porque nessa jornada eu vou passar toda a minha experiência. Nós vamos estudar cabala, nós vamos estudar astrologia, nós vamos estudar alquimia, nós vamos estudar magia sexual, tudo isso através da jornada do tarô. E eu convido todos vocês a virem comigo. E mais ainda, eu posso garantir que eu sou uma boa guia. Sejam bem-vindos!